Talvez você se pergunte por que eu escolhi esse tema Firmados na Graça, vai aparecer daqui a pouco aí, mas eu escolhi porque é um assunto que me fascina. Foi um assunto um tema bíblico, né? Que me acompanhou muitas e muitas vezes no meu ministério. E eu preferi olhar para ele junto com muitos queridos irmãos que estavam em situação de aflição, em situação de enfermidade, em situação de quase partida já, né, com enfermidades, muitas vezes as quais Deus usa para nos levar para casa. E a gente podia falar sobre essa maravilhosa graça que nós cantamos há pouquinho também, né? O último cântico que nós cantamos ali, que fala sobre, né, andar sobre as ondas do mar, né, sobre os problemas. Esse foi um tema na Igreja Batista de Lajeado. Eu hoje estou cooperando com a Igreja Batista de Estrela, uma cidade bem do lado de Lajeado, uma igreja mais novinha, congregação ainda. E nós tivemos uma divisão na igreja uma vez. E então, esse cântico foi o tema. Andando sobre, mesmo que haja trovão, mesmo que haja dificuldades, nós andamos sobre elas. Deus nos dá capacidade. E foi um verdadeiro bálsamo durante muito, muito tempo. Estava lembrando agora, quando o Sami colocou o conjunto, né, o grupo de louvor colocou. Então, irmãos, muito obrigado por tudo. Agradeço desde já pelo amor de vocês, tá? Vamos ler o texto bíblico. Eu vou pedir a ajuda de vocês, já que eu vi que eles colocaram em slides. Nós vamos ler da seguinte forma. Eu vou ler o primeiro versículo. Eu vou dar o endereço para vocês, né? Mas vai aparecer ali, já está aqui, já está ali, né? 4:4, 2 Samuel 4:4, e depois vai pular para 9, de 1 a 13, vai falar sobre o mesmo assunto, tá? Mas vamos ler ele logo no início, depois no final eu vou abranger ele um pouquinho mais, tá? Fala do rei Davi, da relação com Jonas, seu grande amigo, filho do seu grande inimigo. Que coisa, né? Como é que pode isso? Como é que pode a arte, né, de poder ser amigo quando o pai é um inimigo que persegue a gente, né? Pois é. Então eu vou ler esse versículo, o próximo vocês, depois eu novamente, e assim a gente vai indo até o final dos slides, tá? Sempre tem alguns versículos, não é só um versículo, tá? Aqui no caso eu vou ler. E Jonas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonas vieram de Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ela caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Próximo, vocês agora. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu?
Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre na minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Muito bem, esse é o texto, né, que eu escolhi hoje à noite, que no final eu vou abordar para vocês entenderem um pouco e talvez conseguirem entender o que eu quero dizer com graça. Ao menos nesse texto eu vou abordar de forma assim bem mais geral aqui, tá? E queridos irmãos, a graça é uma das doutrinas mais amplamente apresentadas na Escritura, tanto no Velho como no Novo Testamento. Eu já vi muita gente dizendo que a graça é doutrina do Novo Testamento. Tem alguns ainda falando que a graça é doutrina do apóstolo Paulo e assim por diante. Talvez porque Paulo foi atingido por essa graça de maneira fulminante na sua vida, que ele falou muito sobre ela, e falou mesmo, né? Mas não é, é doutrina bíblica. E vem desde o Velho Testamento. Com o passar do tempo, o inimigo de Deus tentou ofuscar essa doutrina. Porque é difícil nós compreendermos a graça de Deus do ponto de vista humano. Já que nós trabalhamos assim, 1 mais 1 dá 2. Né? Ou seja, tu faz isso e eu te pago aquilo. Assim é a nossa vida, né? E aí, gente, os pagãos na época do Velho Testamento e as pessoas de hoje também, elas tentam fazer alguma coisa para serem salvas. Precisam agradar a Deus de uma forma ou de outra. E por isso os cultos eram, até filhos se ofereciam a Deus, coisas horríveis, né? Que aconteciam no Velho Testamento, né? Sacrifícios, né? E porque o homem tentava agradar o seu Deus. E o incrível é quando o homem quer pagar o que Deus fez por nós, nós simplesmente estamos anulando a graça de Deus. É difícil entender isso, né? Como é que Deus, através de Jesus, nos alcança e estende o perdão dos pecados, desde que sejam confessados e desde que nos arrependamos. No final da Idade Média, essa doutrina havia sido ofuscada, né, totalmente, com as indulgências, né, que a igreja dominante da época introduziu. Ou seja, você pagava um X e com esse X você podia ter o perdão dos seus pecados. Se pagasse 2x, tu podia ter o perdão dos pecados do passado e do presente. Se pagasse 3x, tu podia ter o perdão dos pecados do passado, do presente e do futuro. E a cruz de Jesus desapareceu no meio de tudo isso, porque tu pagava. E quem não tinha nada para pagar, então tinha que lidar de outra maneira. Era assim na Idade Média. Mas graças a Deus, com o mover do Espírito Santo de Deus, com a reforma, né? Lutero, Calvino e muitos outros reformadores, né? Trouxeram de volta a doutrina da graça. Quando Lutero leu o livro de Romanos, né? Todos vocês já devem ter ouvido falar ou lido,
ele leu ali: o justo viverá pela fé. E ali Deus começou a trabalhar na vida dele e ver que não era aquela cobrança. Tetzel era um dos grandes, quem lê a história um pouco vê, chamava-se Tetzel, era aquele que ia e dizia o seguinte: quando a moeda cair no fundo do, não sei, devia ser de lata, né? Do baú, né? Uma alma salta do purgatório. Esse era o tema dele. E as pessoas colocaram as moedas, né, de ouro ali, ou de prata, sei lá de quê, e ele então dizia, decretava o perdão, e aquelas almas saíam do purgatório. Outra doutrina, né, antibíblica, que era o purgatório. Muito bem. O que é graça de Deus? Vamos falar então agora um pouco mais sobre o que é graça de Deus. Termo aparece 67 vezes no Velho Testamento. Eu falei para vocês que no Velho Testamento ele aparece, o termo estou dizendo. A manifestação através de Deus aparece várias e várias vezes. Foi a graça de Deus que buscou a família de Noé, né? A obediência dele, né? Entrou, a fé dele, a obediência, ele construiu a arca. Mas foi a graça de Deus que alcançou. E assim, em várias situações do Velho Testamento, você vai ver a graça de Deus alcançando o ser humano, até no Velho Testamento. O termo graça é usado quando o mais forte socorre aquele que é mais fraco, aquele que precisa de ajuda, aquele que está numa circunstância desesperadora, e que precisa de ajuda, que não tem o que fazer. Isso é graça. Graça não pode ser forçada, a graça não pode ser uma decisão voluntária, né? A graça é impulsionada pela dependência e súplica da parte mais fraca. No grego, o termo charis, eu vi há poucos domingos atrás, até o Sam se referiu a ele, né? Ele é usado e muitas vezes é traduzido como graciosidade, amabilidade, favor, gratidão. E no Novo Testamento o termo graça aparece 155 vezes. Mais que o dobro do Velho, né? E aí sim, 100 vezes quem fala sobre a graça mais amplamente, se você ler o Novo Testamento, quem é? Qual dos apóstolos? Vocês sabem, Paulo. É por isso que muitas pessoas dizem que é doutrina do apóstolo Paulo. Não, é doutrina bíblica, doutrina de Deus. Bíblica. Ele fala 100 vezes, usa esse termo, graça. E muitas vezes de uma forma bem ampla, como no livro de Efésios e assim por diante. O escritor chamado Charles Swindoll, ele afirma que mostrar a graça é estender favor ou bondade a alguém que não merece e jamais pode ganhar por seus próprios esforços ou alcançar essa graça pelos seus esforços. Existe um termo que era muito usado anos atrás, hoje não tenho ouvido mais, dentro da Igreja Católica, chamada graça merecida. Não existe graça merecida. A graça é imerecida. Deus te salvou porque você é bonzinho. Não. Deus te salvou porque você é bonitinho. Não. Deus te salvou. Não, Ele te salvou porque a graça dele te alcançou. Eu fico pensando muito nisso na visita que nós fizemos ali ao Bom Samaritano, né? Olhando para aquelas pessoas ali, convivi muitos e muitos anos, né? Com pessoas dependentes químicas ou dependentes de álcool. E a graça de Deus alcançando aquelas pessoas. Que coisa maravilhosa. Eu não conheço muitos de vocês, mas nós conversamos sobre a tua conversão, né? Já pensou se a graça de Deus não te alcança ali? E quantas vezes tiveram, e assim, todos vocês certamente, né? Eu não conheço pessoalmente cada um de vocês, mas a graça de Deus alcançou um dia. Não porque nós tínhamos méritos, não é por isso.
É porque a graça é de graça. Já tem o nome de graça, né? Mas existem muitas pessoas que eu chamo assim de matadores da graça. E aí eu estou usando um termo que não é meu, é de Charles Swindoll, né? Aqueles que gostam de matar a graça, aqueles que gostam que as pessoas vivam de uma maneira triste, dolorosa, sem apreciar e saborear, desculpe usar essa expressão saborear, né? Que é mais do nosso corpo, a beleza de termos Jesus em nossa vida. A beleza da sua morte, do fato de ter sido imputado o nosso pecado sobre aquela cruz, né? Da beleza dele ter levantado do túmulo, ressuscitado. E quem está em Cristo, aliás, ele diz, eu sou a ressurreição e minha vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que coisa maravilhosa. A graça de Deus revelada em Jesus Cristo no ápice da revelação. Não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais ou menos. Deus já nos ama tanto quanto possível. Não é pelo que tu faz, não é pelo que tu fez. Claro que a resposta, isso o apóstolo Paulo ensina claramente na carta aos Romanos, né? Ah, sou salvo pela graça, então agora vou viver a vida de qualquer jeito. É assim? Tu não foi salvo pela graça. O momento que é atingido pela graça de Deus, você quer viver uma vida que agrade a esse Deus, que graciosamente te salvou, que graciosamente concedeu o seu Espírito Santo a ti. E você quer viver essa vida para glorificar esse Deus. Essa é a diferença. E aí tu não vai mais na igreja porque é uma obrigação. Você vai porque tu tem prazer em estar com teus irmãos, louvando, adorando, né? Servindo a esse Deus que foi tão bondoso e tão gracioso contigo. Em segundo lugar, a graça de Deus na vida de seus filhos. Sabe o que nós merecemos? Se nós formos pedir a Deus assim, Senhor, eu declaro aqui que você me dê tudo o que eu mereço. Essas teologias que andam por aí, né? Você merece a ira. Você merece a morte. Você merece o inferno. Mas Deus te dá pela graça a salvação por meio da fé em Jesus Cristo e o arrependimento. Nós merecemos a ira de Deus, no entanto, Deus, na sua grande bondade e sua grande misericórdia, não age de acordo com aquilo que nós merecemos. Oh, coisa maravilhosa, né? Que bom! Você já viu que muitas vezes a gente tem a oportunidade de agir com uma pessoa, pagar pelo mesmo preço que ela fez? Às vezes a gente está aproveitar a oportunidade. Não, Deus não é assim, né? E nos ensina a não sermos assim. Ele ensina a estender, ele estende a sua graça. Quando a graça de Deus nos atinge, nós somos impactados. Ninguém merece o perdão de Deus. Ninguém de nós merece a salvação. Ninguém de nós merece a comunhão. O Senhor, porém, na sua infinita graça, pode nos dar tudo isso, porque isso é um favor imerecido que Ele nos concede. E aí, nosso rosto pode ter novamente um sorriso, porque conhecemos a graça que nós não merecemos, mas Deus estende sobre nós e sobre todo aquele, logicamente, que crê e se arrepende. Portanto, é muito perigoso o ensino que nós temos em alguns meios aí, até mesmo neopentecostais, evangélicos, não quero estar falando de outras igrejas, mas existem muitos ensinos por aqui que dizem, né, que você merece, que você pode cobrar de Deus, né? Porque Ele colocou lá a promessa, então agora vai e cobra dele o que Ele escreveu lá, o que Ele disse lá.
essa teologia é perigosa, porque ele disse muitas coisas. Né? Ele não só disse que vai te abençoar, mas ele também disse que vai te disciplinar. Né? Somos inaptos para compreender as riquezas da graça de Deus, conforme Romanos 8, 26. Eu vou abrir aqui Romanos 8, 26, para nós darmos uma bebida nesse versículo aqui todo. Eu anotei só uma partezinha. O apóstolo Paulo falando, então, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nem orar nós sabemos. É Ele que inspira nossas orações. E quando nós não temos palavras, é Ele que geme diante de Deus. Você já chorou diante de Deus, de joelhos dobrados? Ou não dobrados, né? Já chorou diante de Deus? Não importa aí a posição, né? Mas muitas vezes nós nos colocamos humildemente de joelhos diante de Deus e choramos diante de alguma dor, de algum sentimento, de alguma tristeza, de alguma decepção, né? Nós não sabemos, mas Ele intercede por nós. Nós só podemos compreender as riquezas de Deus, e entre elas eu coloco a graça, dentre muitas outras, né? Se nós não compreendermos esse Deus, como Ele age em nossa vida. Não sabemos nem pedir nada. Imagina a graça de Deus. Efésios 3, é um outro texto que eu tenho marcado aqui, vou abrir. Eu vou ler para os irmãos, Efésios 3, 20. Ali são vários versículos, né? Efésios é uma carta maravilhosa também, né? Mas eu vou ler só o verso 20 aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera lá fora. Aonde? Em nós. O Espírito que Ele nos deu, o selo que Ele nos deu, a marca que Ele nos deu, a garantia que Ele nos deu. Hoje, com a internet, não se manda mais carta selada, né? Antigamente era muito comum levar as cartas no correio, botava o selo, pagava, e o cara dava um carimbo lá e o destino, né? Era quase que certo, né? O destino chegava lá, podia ser qualquer país do mundo, né? O Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que é o selo, que garante, que nos dá a garantia de podermos desfrutar do céu. Que nos ajuda a compreender a graça e o amor de Deus. E ele diz no verso 21, que eu não posso deixar de fora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, no verso 21, a Ele seja a glória, aonde? Na igreja. Que coisa maravilhosa, né? A Ele seja a glória na igreja. A esse Deus maravilhoso, né? Em quem? Em Cristo Jesus. Porque Ele pagou o preço, né? Ele que subiu aquela cruz. Por todas as gerações. Então vale hoje também. Todas as gerações. Até daqui a uns anos. Para todos sempre. Vejam essa linguagem. Para todos sempre. Vale hoje ainda. Que bom, né? Que o Espírito de Deus opera. E assim como Ele transformou a vida de vários, ou de quase todos, eu não conheço vocês, né? Transformou nossas vidas aqui, assim Ele continua operando e transformando vidas. E atingindo vidas com a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade por aí, afora. Para você ser salvo,
você não pode fazer nada. Você pode crer, só isso. E aceitar. Né? Porque o resto Deus já fez. Você não tem como pagar. Quando eu sou fiel a Deus, e Deus ensina a fidelidade porque Ele é fiel, eu não estou pagando a minha salvação. Eu estou somente dando a Deus aquilo que é a Ele e é dele e mostrando como eu amo a Deus, a sua obra e a sua igreja, ou missões e assim por diante. Agora eu quero voltar um pouquinho ao texto que nós lemos no início, ao ponto 3, voltando ao texto, para falar nessa última passagem de uma forma um pouquinho mais ampla. 7 e 10 está bom, né? Que eu gosto de ficar dentro do horário. Mas aqui dá para esticar um pouquinho mais esse último ponto. Vocês lembram do que nós lemos há pouco o texto? Mefibosete é um dos exemplos mais notáveis da graça de Deus revelada por meio da vida de um ser humano. Estou falando não de Deus, do ser humano chamado Davi. Que tinha defeitos. Ele tinha defeitos? Tinha. Mas mesmo assim ele tinha grandes qualidades. Ele é parecido com a gente, não é verdade? Né? Tinha defeitos e tinha qualidades. Mefibosete era filho de Jonatas, né? E a Jonatas era um amigo realmente de Davi. Eles eram amigos, tinha um pacto até entre eles, de um proteger e ajudar o outro, né? E os filhos, eles já eram casados, né? Mas ele também era neto de Saul. Puxa vida. O que esse Saul fez para pegar e acabar com a vida de Davi era terrível. Era terrível, era terrível. E tudo porque ele tinha um problema espiritual, segundo a Bíblia nos mostra, e também tinha um grande problema que Davi tinha sido já consagrado rei enquanto ele ainda estava vivo. E o normal dos reis na época era passar de pai para filho, o reinado, né? Ele queria acabar com Davi. E chega o dia, eu vou contando a história rapidamente, nós lemos antes, né? Chega o dia que Saul e Jonatas em batalha com os filisteus caem. Caem quer dizer morrem, né? São mortos pelos filisteus. Né? É terrível até mesmo a morte, né? Massacre, corta a cabeça, anda por tudo com aquela cabeça do rei Saul. E era a grande oportunidade agora. Davi era o rei. E quando um rei morria, sua descendência tinha que ser eliminada. Por quê? Porque era sanguíneo, né? Era de pai para filho, ou então um tio, e assim por diante, como a gente, lendo as monarquias do mundo por aí, de alguns séculos atrás, a gente via acontecer. E interessante que, por inspiração de Deus, Davi agiu de forma diferente. E aí ele teve um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno reflexo da graça de Deus na sua vida. Existe alguém ainda da família de Saul que vive? Essa pergunta é terrível, né? O que esse cara quer fazer? Será que ele vai fazer o que os outros fazem por aí? Os outros reis em volta? Não, não era isso que ele queria. Então ele chama, né? Investiga, vê que tinha um filho que quando o pai e o avô morreram, caiu, né, da ama, tinha uma senhora que cuidava dele, fugiu, porque era um perigo ficar com ele na casa do pai e da mãe, né, tinha que abandonar tudo, porque o rei que ia para o trono ia matar todo mundo. Então ela fugiu, só que ele caiu e quebrou as pernas, né, ficou com um problema para o resto da vida, não podia caminhar, né? Vamos dizer assim, ficou em cadeira de roda, a Bíblia não fala isso, mas vamos dizer que é mais ou menos essa a ideia, ou sei lá como é que ele andava, né? Mas ele tinha esse problema. E Davi o chama, e Davi não só devolve tudo que era do avô, que ia passar para o pai dele, e por consequência para ele, devolve tudo, como também o convida para
sentar na mesa do rei junto com os filhos do rei. Aqui tem a simbologia bonita, né? De que Deus nos recebe para que a gente possa sentar um dia na mesa do Senhor também. Quando nós comemoramos a ceia, o apóstolo Paulo até diz lá em Coríntios 15, né? Até comermos todos juntos na casa. O Senhor Jesus fala, desculpa, em Lucas, né? Se não me engano, ele fala que não beberei mais esse cálice convosco até que bebamos todos juntos. A refeição era a hora mais sagrada e ainda é, né? Você convida qualquer um na tua mesa? Não, nem sempre assim, né? A pessoa tem que ser conhecida, tem que ser um irmão, tem que ser um amigo, um familiar, para você convidar. E ele então convida, mostrando e derramando sobre Mefibosete, que se considerava um cão. Imagina o trauma que tinha na vida desse menino. Perdeu a família, perdeu tudo. Criado por Ziba, um servo. E agora ele recebe esse favor imerecido, totalmente imerecido. Diante da lei dos homens ali, ele não tinha direito mais nenhum. Davi era o rei. E ele estende a sua mão, devolve o que era do seu avô e manda alguém administrar, já que Mefibosete tinha limitações físicas, né? Ziba ficou responsável com sua família, com seus escravos, para cuidar da propriedade, mas ele ia ficar na casa do rei, se alimentar junto com os filhos do rei. Graça. Demonstração da graça de Deus. Nós não merecemos nada e ele nos convida para participarmos da sua mesa. Que coisa maravilhosa, que manifestação maravilhosa da graça de Deus. Nós, como crentes em Jesus Cristo, somos agraciados diariamente com as bênçãos imerecidas de Deus. Por que eu estou dizendo diariamente? Porque existe a graça comum. Quando nós oramos, nós agradecemos o pão, né? É graça comum, que Deus dá todos os dias para nós. A saúde, graça comum, né? E assim por diante, tantas bênçãos que Ele nos dá, né? A prosperidade, enfim, tudo que vem de Deus é graça comum, que Ele dá para todos os homens. Ele dá isso para o crente e dá isso para o incrédulo também, não é verdade? O incrédulo não enriquece? Claro que enriquece. O incrédulo não tem saúde? Não. Claro que também tem saúde, né? É a graça comum. O pão nosso de cada dia, né? Que Ele dá. Mas, como cristão, temos ainda a graça especial de Deus. Revelada e manifestada quando Deus olhou para nós e disse um versículo que todos vocês sabem de cor. Uma expressão que João coloca lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente sabe de cor, já pensou na profundidade dessas palavras? Já pensou na beleza dessas palavras? Já pensou na alegria que essas palavras trazem ao teu coração? Deus amou. Ele deu o que Ele tinha de melhor para te resgatar, para te buscar, para nos buscar, para nos resgatar. Essa graça especial de Deus, é dela que estamos falando hoje à noite. Eu quero usar um último exemplo que eu acho extraordinário. Eu não vou ler o texto todo, porque não daria tempo, mas vou falar dele um pouquinho, né? Todos vocês devem conhecer a história de Naamã, né? Aquele leproso, né, que chegou para Eliseu, lá, né? Que veio a Eliseu. Naamã era um conquistador, tinha conquistado várias vezes Israel. E uma vez nessas conquistas,
O exército sírio passou e levou várias pessoas como escravas, entre as quais tinha uma menina. Eis que agora Naamã adoece com lepra. Não tinha cura em lugar nenhum naquela época. O Deus, certamente, deles lá, do Sírio, não fez nada. E ele ficou preocupado. E a menina disse, se meu senhor tivesse lá em Israel, lá existe um profeta. Lá existe um profeta. Falou para a mulher, para a esposa de Naamã. Ela falou para ele foi falar com o rei. O rei mandou uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel disse, mas esse cara quer acabar, eu não sou Deus. Será que ele acha que eu sou Deus? Eliseu ouviu, manda ele vir. Manda para mim. Aí foi lá, Naamã. Chegou na frente da casa de Eliseu com a comitiva dele. Ele era um general, um homem muito importante, logo abaixo do rei. Eliseu mandou um recado. Lembra do recado? Vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Mergulha 7 vezes lá no rio. O homem ficou furioso. Eu aqui com a comitiva. Aliás, o rei mandou comigo um monte de presentes, né, que eu queria entregar para esse homem. E eu queria ser recebido. Esse homem nem me recebe. Mandei eu me lavar, vou embora. Saiu furioso. Como muitas vezes é bom a gente ter alguns conselheiros do lado, né? Os oficiais dele chegaram assim, meu pai, se ele mandasse você fazer uma coisa bem difícil, você não ia fazer? Aí ele ficou pensando, ia. Então, mas os rios lá na minha terra são muito mais limpos que esse Jordão aí. Mas se ele mandasse fazer coisa difícil, tu não ia fazer. Então foi lá, mergulhou 7 vezes. O que aconteceu? Ficou limpo. Voltou imediatamente. Voltei imediatamente e tinha levado, o rei tinha dado para ele, olha, só para vocês terem ideia, para terem uma ideia, achei interessante, para nós que somos os números hoje, né? Eu estou lendo de 2 Reis 5, o verso 5, deixa eu colocar o óculos, o verso 5, diz depois, mais na metade do versículo, então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Vocês, naquela época, muda de roupa não era para qualquer um, né? Ou era pelo de camelo, ou era pano de saco. Quem tinha roupa era status. 10 mudas de roupa. E então, ele chega lá e oferece tudo isso para Eliseu. Deixa eu só ler, porque o texto é longo, né? Eu vou ler só 1 ou 2 versículos, né? Eu vou achar aqui o versículo. Aí ele reconhece que há Deus em Israel, né? E então ele fala com Eliseu. E Eliseu diz, não aceitarei nada. Ele queria dar presente, aqueles presentes, né? Que ele tinha recebido, trazido junto consigo. E ele insiste, Naamã insistiu com ele para que aceitasse. Mas ele recusou. Que bom que existe gente desse tipo, né? Para ele era normal pagar aquilo, né? Como hoje nós pagamos um médico, é normal, ele vive disso. Mas para Eliseu não tinha preço. Não tinha como pagar, porque era a graça de Deus que tinha curado aquele homem. Era a misericórdia de Deus que devia ter tocado e tocou na vida daquele homem, tanto que ele falou, né, que não vai mais, né, adorar a Deus nenhum, a não ser esse Deus verdadeiro e assim por diante, né, faz aquele discurso, né. E ele então não aceita nada. Se você ler a história para frente, tu vai ver que o servo de
Eliseu corre atrás, né? Pede, dá uma mentirada, ganha uma graninha, volta com 2 sacos de prata, mais 2 mudas de roupa. Ouro ele não pediu, não sei porquê, mas... né? Parecido com o que acontece aí hoje em dia. Negociação de fé, né? Então, queridos irmãos, a graça de Deus se manifestou também no Velho Testamento. Não tinha como pagar. Você não tem como pagar o que Jesus fez por ti. Você não tem como pagar o que Deus fez por ti. Nós não temos como pagar. Nós podemos ter um coração grato. Nós podemos fazer o máximo que a gente pode fazer, não para pagar, mas para agradecer a maravilhosa graça do nosso Deus. Para concluir, se você é salvo, é porque você foi alvo da imerecida graça de Deus. Você não mereceu, mas Ele te alcançou. Ele te alcançou um dia. Mesmo quando você ainda era rebelde, Ele chegou lá. Tocou no teu coração, tocou na tua vida, mudou a tua vida. Não deixe se enganar pelos roubadores da alegria do crente. Porque nossa alegria é essa, nós sabermos quem é Deus. Nós sabemos que somos salvos porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. E nós cremos nessa verdade. Fomos convencidos pelo Espírito Santo a crermos nessa verdade. Né? Jesus mesmo diz, né, que Ele enviaria o Consolador. Né? E esse Consolador, que é o Espírito Santo, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Para quem quer ver toda hora, lê, estude esses versos, né? Ele foi e está lá, nós vamos ver. E nós vemos pela fé, nós aceitamos pela fé. Mas não temos Ele presente como os apóstolos, sim, os discípulos, né? Aliás, aí entra um grande problema do nosso tempo, né? Há poucos dias vi falar, não vou citar nomes aqui, mas eu estive lendo sobre um cara que tem aí um monte de apóstolos, né? Hoje, às vezes eu fico pensando, 2000 anos sem apóstolo, agora os caras não têm mais o que fazer. Tem que ter apóstolo. Agora o cara que tem lá uma meia dúzia, ou 20, ou 30 apóstolos, tal de Terra Nova, não vou dar o primeiro nome, já dei o segundo aí, ele vai ser o pai apóstolo. Pai dos apóstolos. Quer dizer, é papa. E se isso não chegar, vai ser vice-deus. Até chegar no anticristo, né? É por aí. É incrível, né? O que as pessoas não aprontam por aí, né? O que nós contemplamos hoje, né? Por isso que a igreja tem que conhecer a palavra, estudar a palavra, valorizar homens de Deus que pregam a palavra, que buscam a palavra. Nós precisamos valorizar isso, porque aqui fora não está nada fácil. E eu estou falando até do meio evangélico de forma mais ampla aí, né? Não entrando em nome de igreja aí, né? E quero ler um último versículo, daí nós vamos cantar. Cheguei, 7h30, viu? Eu cumpri meu horário aí. O último versículo que eu quero deixar para alegria para vocês. Para mim é uma alegria esse versículo, porque é do Salmo messiânico, né? Salmo 45 é um salmo do Messias, né? Salmo de Jesus, falando de Jesus, né? E ele diz no verso 2 o seguinte, Salmo 45, verso 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou nos seus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre.
Que versículo maravilhoso, né? O mais formoso dos filhos dos homens, Jesus, porque ele também era homem, né? Nascido, né? De Maria, de Deus e Maria, né? Mas a graça se derramou nos lábios dele. E tu pode ver essa graça. Eu poderia falar muitas. Se você olhar os milagres que Jesus fez, ele me chama um tal de Mateus, cobrador de impostos, que era odiado por aquele povo naquela época, odiado especialmente pelos judeus, e faz dele um apóstolo. Ele me chama um Zaqueu, baita de um pilantra. E aquele homem desce daquela árvore, convida Jesus, vai na casa daquele sujeito. E no meio da janta e culto, que provavelmente tinha lá, porque Jesus não deixava de falar, ele diz, eis que eu estou arrependido, eu vou dar, acho que 4 vezes o que eu roubei, não me lembro agora dos números exatos, né? Graça de Deus alcançou aquele homem. Aí Jesus derrama a graça, né? Como diz esse versículo, derramou essa graça sobre todos. Derramou sobre você, derramou sobre mim, derramou sobre nós.